Senhor, agradecemos a Deus por Ele ter nos concedido a oportunidade de mais uma vez falar a Tua palavra para a Tua igreja. E as pernas bambeiam. Já dirigimos 6 congregações aqui no setor, mas sempre quando vamos falar a palavra do Senhor, as pernas dão uma bambeada, nós procuramos ver se está firme aqui mesmo. E quando nós ouvimos, irmãos, porque na fauna brasileira, sabemos que existem muitas espécies que estão em extinção. E nos dias atuais, tem um item que nós sempre pronunciamos, que se chama amigo, amizade, que às vezes eu vejo que está na mesma linha, mas quando nós temos amigos que nos ouvem, que nos compartilhamos, e de longas datas, nós temos que agradecer em poder ver aqui em minha retaguarda, Renato, Pastor Cabral, dispensa comentário, né? Valdir, Sérgio, nosso irmão de pouco tempo, mas grande conhecimento, né? Bergamache, e um companheiro, Pastor Gesiel também, que nos ajuda ali em Santa Terezinha. Pastor Cabral marcou parte de história na minha vida, quando foi me diagnosticada uma enfermidade na minha saúde, a qual pela medicina eu não estaria mais aqui com os irmãos. Ou se eu estivesse, não poderia mais falar. Depois que foi diagnosticado um tumor, após fazer uma biópsia, ser diagnosticado que era um tumor maligno que estava nas minhas cordas vocais. Mas Deus ainda cura. Quando Deus me deu algo para compartilhar com a igreja, irmão, eu me alegro, eu me emociono, porque eu vejo Deus confirmando por intermédio dos louvores, e eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Né, Sérgio, até mesmo quando nós, na nossa juventude, antes de ter um encontro verdadeiro com Deus, curtia os mesmos salões, as mesmas músicas, os mesmos estilos de roupa, né? Mas Deus, quando Ele chama, irmão, Ele transforma por completo. Fizemos um trabalho aqui no setor, nos anos 80, chamado EDEP, onde nós evangelizávamos. E Deus salvou, não mudou, e Ele tem uma palavra para cada um de nós. Aleluia, meus irmãos que estão no vosso lar, né? Que Deus também tem uma palavra para o teu coração, para a tua família, pois sentimos a presença dEle por intermédio do louvor, né? Segue minha gratidão também pela vida do meu pastor, José Domingos Vieira, sua esposa, nossa irmã Creide, que também tem nos confiado este altar, pastor Sérgio, que nos franqueou este convite. Que Deus abençoe a toda a tua família. Amém, nossa irmã Eva Vilma, que Deus continue abençoando a vida desse casal, bem todos os irmãos que aqui estão. Eu convido meus irmãos para que abram a vossa Bíblia, no livro de Salmo, de número 72. É um salmo que nós viéssemos compartilharmos com a igreja do Senhor. Alguns versos nós iremos ler alternado, queremos honrar este grande tempo que nos foi concedido para ministrar a palavra do Senhor. Amém? Salmo de número 72, iremos ler alguns versículos, começando do primeiro. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e os teus bens com juízo. Os montes trarão a paz ao povo opressor. Treme-te-ão enquanto durar o sol, e a lua de geração em geração. O versículo de número 9.
Aquele que habitam no deserto se inclinarão entre ele, e os seus inimigos lembrarão o pó. Os reis de Társias das ilhas trarão presentes, e os reis de Saba e de Sabá oferecerão dons. E todos os reis se prostrarão perante ele, e todas as nações servirão. Porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também o aflito, e ao que não tem quem o ajude. O versículo de número 16. Findam aqui a oração de Davi, o filho de Jessé. Irmãos, quando nós lemos o Salmo de número 72, nós vemos que ele é intitulado Salmo de Salomão. E quando nós lemos ele por completo, nós aqui observamos que é uma oração que o seu pai faz direcionada a ele. Quando nós começamos a ler o primeiro verso, nós vemos que ele fala: ó Deus, dá ao rei Davi, expressando a ele, os teus juízos e a tua justiça a meu filho Salomão. Né? Nós vemos que aqui Davi, ele faz um pedido a Deus, para que Deus venha abençoar ao seu filho. Nós vemos aqui que Deus, né, usando a Davi, tendo uma preocupação com a sua família. Todos nós que aqui estamos, temos uma preocupação sobre o bem-estar daqueles a qual Deus nos colocou para o ajudar, que é a nossa família, né? E nós vemos aqui que Davi, ele tinha esse mesmo desejo de poder ver a tua família abençoada, ter a tua família próspera. Prova pau, quando nós vemos lá no livro de Reis, de 1 Reis, capítulo de número 2, e o versículo 1 e 2, ele diz: e aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordem de toda a terra. Mas eu peço algo para ti, Salomão: esforça e seja homem. Aqui ele não quis dizer somente um homem usando o termo masculino, não. Honra a tua palavra, seja temente a Deus, em servir a Deus. Olha, espelha em mim nas coisas boas que eu pratiquei, e eu quero, se eu estou colocando você para dar continuidade, é porque eu tenho a certeza que você tem capacidade, como Deus olha para cada um de nós aqui nesta noite e vê qualidades e capacidade para fazermos a obra dele. Às vezes nós colocamos sobre os nossos ombros um espírito de inferioridade: não sei, não consigo, não vai dar, não tem jeito. Tem sim, vai dar, você consegue, e em nome de Jesus nós iremos vencer, porque nós servimos um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que tudo sabe, que tudo vê, que tudo conhece, contempla minuciosamente o que nós estamos passando e atravessando. Às vezes ali na congregação onde nós estamos representando o nosso pastor José Domingos, e nós conversamos com irmãos que às vezes está passando por algum processo, né? Eles nos procuram e às vezes começa a colocar algumas dificuldades maior do que o Deus. Eu chego e falo: meu irmão, primeiramente eu quero dizer algo para você. Às vezes você que olha como inferioridade, né? Acha que não tem jeito, quando chegar na tua casa, eu sei o que todas as irmãos e irmãs aqui hoje, pelo menos umas 10 vezes olhou no espelho, né? Quando estiver ali olhando no espelho, você começa a olhar a cada detalhe ali que reflete sobre o teu rosto, né? Começa a olhar o teu olho, e quando você ver a cada detalhe, eu quero dizer uma coisa para você: você é a imagem e semelhança de Jesus, você é igual a Ele. Ah, mas meu cabelo é assim, alguém critica, meu olho é assim, minha boca é assim, meu irmão, mas
mas saiba que o senhor e a senhora é a imagem e semelhança de Deus, e Ele nos trouxe aqui, não é para que nós simplesmente marcamos, sou crente, não, nós somos salvos na pessoa de Jesus Cristo, e um dia nós iremos morar no céu que Ele preparou para cada um de nós, e eu creio na vitória da igreja nesta noite, porque nesta noite já foi louvada que ainda há esperança, não é simplesmente um louvor, é uma palavra profética liberada para mim e para a tua vida, que nós cremos, que nós confiamos, que servimos um Deus que tudo pode, que tudo faz, que tudo conhece e que tudo contempla. Eu creio que nesta noite Ele te trouxe aqui, até mesmo Ele deixou aí no teu lar, você parou de fazer alguns afazeres e sentou aí numa poltrona, numa cadeira, em um banco, até mesmo no chão, para poder ouvir uma palavra de Deus. Fica aí, porque eu creio que o Deus que você serve, talvez você depois desse período de pandemia, até mais não vem mais para a igreja, aproveitou, mas Deus, Ele quer de você aqui, Ele tem uma obra para fazer na tua vida, na tua casa, crê tão somente, porque nós somos adoradores. E eu creio no trabalhar de Deus. Às vezes tem algum irmão aqui que está passando por algum processo na tua vida física, e o médico, irmão, é normal, às vezes ele prescreve um receituário, pede exame, mas chega um determinado momento que ele nos coloca lá para baixo, mas tudo isso é para amenizar, para não crescer. Mas o Deus que nós servimos, irmão, quando Ele faz a obra, Ele faz por completo, irmão. Todos os órgãos na minha vida eu tenho uma certa debilidade, mas nas minhas cordas vocais, pastor Sérgio, meu Deus do céu, eu dou glória, irmão. Às vezes quando eu estou pregando na igreja, eu até tiro o microfone, né, para que os irmãos, né, não venham espantar, mas é a maneira que eu tenho de mostrar para o meu Deus a gratidão que eu tenho para Ele, para a maneira que Ele me curou, e para dizer para Satanás que a igreja, ela é de Jesus, que a igreja, ela tem dono, Ele ainda cura, Ele ainda salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e nos prepara para levar para o céu, e nós iremos chegar lá um dia, em nome do Senhor Jesus. E nós vemos aqui, irmão, que na oração que Davi, ele fez, nós vemos aqui que teve algo, 3 quesitos que me chamou a atenção dentro deste salmo, no versículo de número 12, porque Ele dá livramento ao necessitado, mas num determinado momento, é quando ele clamar. Eu lembro que em uma época da minha vida, assim que eu me casei, né, passemos uma grande crise financeira, qual eu e minha esposa perdemos a colocação no mercado de trabalho, né, e recurso que nos deve, até uns tempo atrás estávamos conversando com o pastor Sérgio, que é algo que o pai dele muito comercializou, e nós ali, né, para nós poder sobressair, né, vamos comercializar batata na rua. O carro que nós tínhamos era aqueles carrinhos de feira, e íamos ali na região que nós morávamos, ali em Guaianazes, e rua abaixo, rua acima, e eu sempre, irmão, eu abria minha boca, não precisava de corneta, não precisava de megafone, e ali eu falava, né, e ali atraía os clientes, porque tinha algo que estava chegando ao encontro deles, uma voz, tem alguém passando aí, vendendo algo que eu estou precisando. Irmão, é da mesma maneira, às vezes nós estamos precisando algo de Deus, mas às vezes nós ficamos ali trancados, mas porque falou que eu tenho que entrar dentro da minha casa, trancar a porta do meu quarto. É lógico, tem momentos de nossa vida que nós temos que fazer assim, mas tem momentos, meu, quando a dor chega, você não fica, não, você grita, está doendo. Quando a criança quer mamadeira, ela fala, ela chora, ela grita porque ela quer se alimentar, ela quer um pirulito, ela também, quando você não dá, fica ali, quero. É a mesma coisa que nós vemos, quando você clama a Ele, Ele está pronto para te ouvir. Por isso que Jeremias falou no capítulo de número 33 e o versículo de número 3, clama-me e responder-te-ei. Não é coisa pequena não, é coisas grandes, e além de ser grande é firme. É o que Ele tem para cada um de nós na noite deste dia. É coisa grande, irmão. Às vezes o inimigo quer te dar coisa pequena, mas Deus, Ele tem coisa grande para a tua igreja. Porque Ele livrará.
Ele está dando livramento. Nesse momento de pandemia, quantas percas, quantos tiveram, mas eu louvo a Deus pela tua vida, que vocês podem aqui nesta noite, até mesmo como o louvor que as nossas irmãs canta, eu creio que cada crente aqui pode chegar e falando assim em alto e bom som: sobrevivi, adorando, sobrevivi. Muitos foram, mas nós estamos aqui porque nós sobrevivemos o Covid. E eu creio que a cada dia Deus está guardando a tua vida, está guardando a tua casa, está guardando a tua família, porque Ele é Deus grande, Ele é Deus poderoso, Ele é um Deus que não mudou. Da mesma maneira que Ele foi no passado com nossos irmãos que foram intitulados heróis da fé, Ele é conosco hoje. Ele é contigo aí na tua casa, no meio da tua família, no meio dos teus, aqueles que não te entendem, não te compreendem. Nós servimos um Deus que entende, que compreende-nos minuciosamente. Então não para de clamar, não para de adorar, não para de buscar a Ele, porque temos uma certeza muito grande que Ele não mudou. Da mesma maneira que Ele foi com os heróis da fé no passado, Ele está sendo conosco na noite deste dia, também com um aflito, momento de aflição que nós passamos, mas nós servimos a um Deus que quando nós clamamos a Ele, Ele está sempre pronto para nos ajudar. O profeta Isaías, no capítulo de número 41, o versículo de número 17 e o versículo de número 18, ele diz: os aflitos e necessitados buscam água e não há. A sua língua se secam de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei, e o Deus de Israel não vai te desamparar, não. Ainda no versículo 18, olha o conforto que ele diz: abrirei rios em lugares altos, e fonte no meio dos vales, e tornarei o deserto em tanques de água, e a terra seca em manancial. Está em aflição aí, irmão? Segura um pouquinho aí para você entender. Morrendo de sede, a primeira coisa que nós fazemos é engolir a saliva para amenizar. Mas nós vemos aqui que ele fala assim: ó, você está em uma situação de aflição, morrendo de sede, vai procurar água no meio da tua saliva e não vai encontrar dele, a vontade dele. Ele compra a minha, a tua aflição na noite deste dia. Ele compra a minha prova e a tua prova na noite deste dia. Meu Deus, irmão, e veja bem, irmão, o que Deus faz, irmão. Você achar água embaixo é fácil, mas Deus fala que é lá em cima que Ele vai fazer brotar água na minha e na tua vida, na minha e na tua casa. Crê tão somente. Abrirão rios nos lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto, irmão, o lugar mais seco que existe na face da terra, meu irmão, esta. Em tanques de água, e a terra seca, aquela terra seca que você bate a picareta, se não tomar cuidado, ela volta na tua cara. Mas ele está falando aqui, ó, que a terra seca vai se tornar em manancial. Meu irmão, minha irmã, receba o manancial de Deus aí na tua vida, na tua casa, no teu negócio, na tua saúde. Eu vejo o manancial de Deus nesta noite, neste lugar. Porque nós não servimos um Deus qualquer, não. Nós servimos um Deus grande, um Deus poderoso, que cuida da tua igreja. Quando muito quer ver somente aquele momento de aflição que você está passando, mas quando você está clamando a Deus, Ele está transformando este momento de aflição. E aqui nós vemos Ele fazendo
usando o profeta para nos trazer esta palavra profética, irmão. Que é uma palavra profética que Deus está me usando para liberar para a tua igreja. Ele está dizendo que aonde está seco vai ter muita água, irmão. Em cada detalhe que ele fala aqui, eu vejo na minha e na tua vida. Eu creio que nesta noite Deus nos trouxe aqui para nos dar um renovo, para mostrar que Ele é Deus, que Ele ainda faz milagre no meio da tua igreja, que Ele não mudou da mesma maneira que Ele foi no passado. Ele está sendo hoje, Ele está afirmando algo que Ele prometeu, que nós pensamos que não tinha jeito, que não tinha saída, que não tinha solução. E além de aflito, nós vemos aqui ainda que ele fala: e aquele quem não tem, quem ajude. Irmãos, quando você tem, ponteiro, tem muito. Quando não tem, mas aqui Davi ele estava falando para teu filho: quando chegar momento que você não tiver quem o ajude, até mesmo, irmão, eu vejo em algo, eu só quis aqui, quando eu estava vendo esse salmo, a vida de um pai, se compadecendo de um filho, a maneira que ele olhava para teu filho, e ele acreditava que o Deus que ele servia tinha poder, mas aqui ele estava dando orientações para Salomão, orando a Deus, pedindo a Deus. Tanto é que no final nós vemos que o salmista ali, ele escreveu: findou aqui a oração de Davi, quem? O filho de Jessé, aleluia, que também foi uma família que, quando nós começamos a olhar a biografia, mas aqui nós não queremos falar lá do passado, queremos falar no presente, o que Deus tem o poder de fazer pela tua igreja e pelos teus filhos. Nós conhecemos Davi também em um momento de perseguição que ele teve com Saul, que não foi fácil, e chegou um determinado momento que o único lugar que ele pôde se refugiar foi dentro de uma caverna. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos que dentro de uma caverna ele estava ali se escondendo, porque não tinha mais jeito, não tinha mais solução, não tinha mais como ele poder sair dali de posse de uma vitória. O inimigo que vinha contra ele, o exército, era muito grande. Irmãos, muitas das vezes acontece isso em nossa vida. Nós, quando precisamos de algo, às vezes nós, em vez de falar com aquele que tem o poder de nos socorrer, nós ficamos olhando aquele irmão, aquele parente. Espera aí, eu ligo, não ligo, será que eu falo e não falo? Aquele colega de trabalho que falou uma vez para mim: conta comigo, estamos juntos e misturados, e mais alguma coisa aí no pacote, conta comigo. Mas será que se eu ligar para ele? Aí nós começamos a lutar: não vou ligar. Oh meu, tudo bem, como vai a família? Ele já começa a entender, e daqui a pouco: eu queria muito poder te socorrer, mas infelizmente desta vez eu não vou conseguir, porque nós esquecemos de falar com aquele que é dono do ouro e da prata. No livro de 1 Samuel, capítulo de número 22, versículo 1 e 2, eu não quero estender nesta história que é muito linda. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. Olha que há um exército que ajuntou-se a ele, e ajuntou-se a ele, não é qualquer um não, todo homem, olha, isso daí sim, que se achavam em aperto, endividado, espírito desgostoso. Aí Davi falou assim: esse é o exército que agora eu vou vencer.
É uma palavra que Deus está liberando para mim e para você. Quando você disser, não tenho quem me ajuda, você nesta noite, Deus está falando, fala comigo, conta comigo, eu estou contigo. Você não tem, mas eu tenho. Você não sabe, mas eu sei. Você não pode, mas eu posso. E eu creio que nesta noite Deus nos trouxe aqui para dizer, da mesma maneira que eu fui com Davi, ele foi vencedor, ele foi vitorioso, ele é contigo também. Você vai vencer, você vai receber a tua bênção. Esta enfermidade não é para a morte. Crê tão somente no Deus que você serve, meu irmão. Crê no Deus que você serve, minha irmã. Nesta luta, o senhor e a senhora não está sozinho, não. Davi, quando ele entrou nesta caverna, ele falou assim, ó, porque aqui só tem a porta de entrada, o fundo é só escuridão, o fundo é só morcego, o fundo é só traça, e o único lugar que eu posso sair é pela frente, mas na frente está meu inimigo. Mas Deus ainda mandou pessoas que não tinham mais jeito, que não tinha condução, e falou assim, ó, você, aqui está o teu exército, e você vai vencer com ele. Meu irmão, minha irmã, eu quero liberar uma palavra profética nesta noite para a tua vida, para a tua casa. Você vai vencer com a tua família, é com Deus que estão dentro da tua casa. Você vai vencer em nome de Jesus. Creia no teu milagre que você vai vencer, porque o Deus que você serve, Ele não mudou. Da mesma maneira que Ele foi no passado, Ele é comigo, Ele é contigo na noite deste dia. Então, aquilo que Ele te deu de mais precioso, a tua boca, coloca ela no pó. Acredita no teu milagre, acredita na tua bênção, acredita na tua vitória. Aleluia. E o hino de número 577, ele tem uma melodia muito linda que nos diz: em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só pode fluir os que estás a pedir, quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Que esta palavra, tenho certeza que achou morada dentro do teu coração. Adore a Deus, glorifique a Ele, exalta a Ele, porque foi uma palavra que Ele trouxe ao meu e ao teu coração, porque Ele livrará o necessitado quando clamar, como também o aflito e aquele que não tem quem o ajude. Creia nessa noite que Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele é o teu ajudador, que Ele é o teu socorro, que Ele é a tua fortaleza, que é aquele que não esqueceu de ti. Irmão, a vontade que está aqui é de sair correndo, por ver o poder do Deus que nós servimos, que Ele não mudou, e Ele continua a operar os teus milagres em nosso meio. Siga aqui a minha gratidão a Deus, aleluia, pelo dom da vida, pela família, pelos irmãos, por cada um que aqui chegou, e eu creio que você vai regressar para o teu lar. O Deus que eu sirvo, Ele é grande, o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso, o Deus que eu sirvo, Ele ainda faz milagre. E creia, meu irmão, creia, minha irmã, no milagre de Deus na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe e continue abençoando o pastor Sérgio. Meu muito obrigado.